seu nome é. Eu não vivo do que eu vejo, não vivo do que eu vejo, eu não vivo do que eu vejo, eu não vivo do que eu vejo, eu não vivo do que eu vejo, o que eu vejo não muda a tua palavra, o que eu vejo não muda as tuas promessas, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Eu cantarei. Cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei A bondade de todo fôlego. Aleluia, aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua provisão. O Senhor é o nosso Jeová Jirê, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Obrigado pela tua bondade que nos acompanha todos os dias da nossa vida, Senhor. A tua fidelidade na nossa vida é tão gloriosa, maravilhosa. Reconhecemos o teu cuidado sobre nós, sobre nossa casa, sobre aquilo que nos pertence, sobre aquilo que nos diz respeito. O Senhor cuida de todas as coisas porque o Senhor nos ama. E nessa noite nós expressamos o nosso amor de volta para ti. Nós te exaltamos nessa noite, nós te glorificamos nessa noite. Nós exaltamos a tua palavra nessa noite, porque não existe nenhum outro lugar que poderíamos estar a não ser aos teus pés, ouvindo a tua palavra, Pai.
Em nome de Jesus, nós declaramos olhos para ver nessa noite. Nós declaramos ouvidos para ouvir nesta noite. Nós declaramos olhos do entendimento abertos para receber das tuas santas palavras. Em nome de Jesus, nós declaramos expressão vocal dos céus. Nós declaramos em nome de Jesus a tua palavra sendo liberada com autoridade, com graça, com poder, com mansidão. Nós recebemos da tua palavra nessa noite, Senhor. E te exaltamos e te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vou mudar aqui um pouquinho. Você pode ficar à vontade, pode se sentar, por favor. Muito boa noite. Obrigado, pessoal do louvor. Vou liberar vocês aí um pouquinho. Daqui a pouco a gente retorna com vocês. Eu queria agradecer demais ao pastor Diogo e Narjara por esse convite tão maravilhoso, né? Já estava com saudade de Soledade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amém? Eu entendo que estamos dentro de um culto de ensino, amém? E eu sei que vocês já receberam palavras poderosas aí de mestres que passaram por aqui durante essas quintas-feiras. E aprove ao Senhor, né, para que eu estivesse nesse dia de hoje. Eu entendo que é o último dia do mês, né, a última quinta-feira do mês. Então, nós vamos fluir um pouquinho no ensino dentro daquela proposta, né, que está no coração do seu pastor, para essas quintas-feiras de ensino a respeito do espírito, alma e corpo, amém? Eu queria também reconhecer a presença da minha querida amiga Zelinha. Zélia, fica de pé aí. Eu sei que talvez, acho que toda a congregação já deva te conhecer. Caso alguém não conheça, essa minha amiga Zélia trabalha lá no ministério, no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida. E ela sempre pega junto comigo para viajar, para que eu não venha sozinha. Então, amiga, obrigada, viu? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, nós vamos abrir no capítulo 5. Por favor, e nós vamos ler o versículo 23. Aleluia. 23 e 24, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quantos sabem que Deus quer nos santificar em tudo? Amém? Ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Então nós vemos aqui, não é, o apóstolo Paulo escrevendo a respeito do Deus da paz, né, tendo o desejo de nos santificarmos em tudo, né? Ele fala de nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. E ele diz: fiel é o que vos chama. Quando sabe que Deus é fiel? E é Ele que nos chama para andarmos em santidade, amém? E Ele nos chama para andarmos em santidade, para estarmos conservados íntegros e irrepreensíveis, não só no nosso espírito, amém? Mas Ele nos chama para estarmos nas 3 esferas que o homem é: espírito, alma e corpo. Quantos entendem que quando Deus criou o homem um ser trino, amém? Espírito, alma e corpo. Nós fazemos essa distinção, na verdade, só à base mesmo de ensinamento. Mas o homem, ele só pode ser completo se ele se encontra espírito, alma e corpo. Amém? Eu sei que você já teve, né, tantos mestres que passaram por aqui, já te explicaram a respeito, né, do homem que é espírito, que é o seu ser, o seu interior, o seu verdadeiro eu, aquele homem que é do seu coração, aquilo que flui de dentro do seu coração, não é? A alma é a esfera das suas emoções, do seu intelecto, da sua vontade também.
E o corpo é isso aí que você está vendo, que nesse momento, né, não está muito glorificado não, mas vai ficar, amém? A Bíblia diz que nós todos seremos glorificados. O Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal. Então Jesus, ele veio para alcançar o homem nessas 3 esferas: espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Sabe, quando o diabo veio, não é, através da desobediência de Adão, e com isso fez o homem pecar, e o homem cai então, né, da sua vida com Deus, ele foi atingido nesses 3 níveis: espírito, alma e corpo. Então, quando Jesus veio nos resgatar, nos redimir, Jesus veio nos redimir nessas 3 esferas: espírito, alma e corpo. Você entende isso? Amém? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, havia uma promessa da parte de Deus a respeito de regenerar esse espírito que por causa do pecado se tornou morto, estava mortificado, estava adormecido, não é? Sem vida, sem a vida de Deus. Em Ezequiel no capítulo 36, no versículo 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Então, quando Adão havia pecado, o homem agora era incapaz de obedecer a Deus, incapaz de continuar na vida que Deus havia designado por ele. Então Deus diz: bom, já que o problema é o coração do homem, porque o homem agora estava distanciado de Deus, totalmente sem a vida de Deus, então Deus veio não para fazer só um paliativo. Quando sabe que quando Deus entra em cenário, quando Deus entra no cenário na sua vida, não é só para tratar de coisas superficiais. Deus, ele vai resolver a raiz do problema. Amém? E a raiz do problema do homem era o quê? O coração dele. Porque Deus havia criado o homem para obedecê-lo. Deus havia criado o homem para ter intimidade com ele. Só que o homem agora, por causa do pecado, está totalmente distanciado dessa vida de Deus. Então Deus diz: ei, eu vou fazer algo, vou dar um coração novo. Aleluia, ele disse: eu vou dar um espírito novo, eu vou colocar do meu espírito sobre o homem. E ele disse: esse com um novo espírito, ele agora vai poder observar os meus mandamentos, ele vai poder obedecer os meus mandamentos. Queridos, Deus não nos manda obedecê-lo na nossa natureza antiga e pecaminosa. Ele nos fez de novo, amém? Nós nos tornamos uma nova criatura, e como somos nova criatura, nós podemos obedecer a Deus, nós podemos observar os seus estatutos. O homem antes, quando estava distanciado de Deus no seu pecado, era impossível que ele tivesse comunhão com Deus, que ele pudesse obedecer a Deus. Então Deus disse: já que você não tem uma natureza para me obedecer, eu vou trocar a sua natureza. Oh, aleluia. É por isso que Deus chega e fala: sede santos, como eu sou santo. Por quê? Porque Deus, ele não exige de você algo que é impossível fazer. Amém? Se você fosse um pecador e Deus mandasse você ser santo, seria impossível você obedecer a essa instrução. Mas Deus muda o problema do coração. Amém? Deus muda o problema, a raiz do problema. Deus muda justamente na raiz, que é o coração. Ele nos deu um novo coração. Aleluia, ele nos colocou o Espírito dele sobre nós. E quando ele fala de trocar um coração de pedra por um coração de carne, ele não está falando desse membro que bombeia sangue, que está aí no teu peito, amém? Esse órgão natural, mas ele está falando do nosso homem interior.
Amém? Do coração de quem nós verdadeiramente somos. E ele disse: eu vou colocar o meu espírito sobre vocês, dentro de vocês, e aí então vocês vão andar nos meus estatutos. Aleluia. Então, vocês vão poder cumprir os meus juízos, vão poder observar as minhas ordenanças. Deus nunca projetou para que você fizesse algo que você não fosse capaz de fazer. Mas quando Ele muda a sua natureza, quando você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, agora você é do DNA de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que é um com o Senhor, aquele que está com o Senhor, é um com Ele. Amém? Nós fomos feitos um com o Senhor, pelo Espírito, aleluia. E essa obra que foi realizada, queridos, é para que nós observemos os seus mandamentos, é para que nós pudéssemos obedecer aquilo que Deus já nos concedeu. Aleluia. Então você tem total capacidade de obedecer a Deus. Repita comigo: eu tenho toda a capacidade de obedecer todos os estatutos de Deus. Amém? Então Deus, Ele resolveu a raiz do problema, que era o coração do homem, a natureza do homem. Agora lembra, você é espírito, alma e corpo. Amém? O seu coração é o seu espírito, quem você verdadeiramente é. Mas você tem uma alma, que é a região, não é, das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu intelecto. E você possui um corpo que está aí, que a gente já disse que ele vai ser glorificado. Amém? Mas veja, aquilo que Deus projetou para você viver do espírito, vai precisar sair do seu espírito e passar pela sua alma, que é a sua mente, que são as suas emoções. Mas sabe, Deus, Ele não só resolveu a questão do nosso espírito, mas Ele também resolveu a questão das nossas emoções. Quantos sabem que quando Jesus estava ali em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz que, como era de costume, versículo 18, ele entra na sinagoga, e aí o dirigente do culto naquele dia entrega para ele os pergaminhos, ele abre no lugar que estava escrito, Isaías 61. E então Jesus vai citar algo a respeito dele, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu, primeiro, para evangelizar os pobres. Aleluia. Depois ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração. Quando você estuda a palavra quebrantados de coração, você vai entender que esses quebrantados de coração são pessoas que passaram por emoções na sua alma, que foram destruídas nas suas emoções, não é? Que têm feridas na alma, que têm traumas de infância, pessoas que têm problemas mentais, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que desenvolveram por causa de traumas diversos na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na sua fase adulta, desenvolveram tipos, não é, psicomáticos de doenças, e ele disse: o Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. Ou seja, a igreja carrega a unção, queridos, da parte de Jesus Cristo, para curar pessoas em depressão, aleluia, para curar pessoas com problema de síndrome, de pânico, sabe, todo tipo de doença desse século, que diz respeito à sua alma, que diz respeito à sua emoção. O Espírito do Senhor está sobre nós, aleluia, porque Ele nos ungiu para curar, aleluia. Se existe uma coisa hoje em dia, são pessoas com feridas na alma, com ferida nas emoções. Mas eu quero te dizer, a unção de Deus que nós carregamos despedaça todo o jugo, remove todo o fardo, aleluia, e quebra as cadeias. Põe em liberdade os cativos, aleluia. Amém. Então veja, Deus não quer somente nos libertar no nosso espírito, mas Ele enviou Jesus para também lidar com a nossa alma, para também lidar com as nossas emoções, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 12. Aleluia. Romanos, capítulo 12.
Glória a Deus. Eu vou ler para você da versão ampliada desse versículo de Romanos 12, principalmente o versículo 2, mas nós vamos começar lendo Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja, culto racional diz respeito à sua alma, amém? Diz respeito ao seu raciocínio, ao seu intelecto, às suas emoções. Veja que o apóstolo Paulo diz: eu estou te implorando pela compaixão de Deus, que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Então ele fala do corpo sendo oferecido como sacrifício vivo. E ele fala do nosso culto racional, que são as nossas emoções, que lida a respeito da nossa alma. Então veja, Deus não quer só transformar o seu espírito, mas Ele quer transformar o teu corpo e também a sua alma, que são as nossas emoções, amém? Aleluia! Aí o versículo 2, eu vou ler na versão ampliada da Bíblia para você. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com esta era designada e adaptada para seus costumes externos e superficiais. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que esta era foi designada e adaptada para usar os seus costumes externos e superficiais. E Paulo está dizendo: não se conforme a esta era, não se conforme a este mundo que foi designado e adaptado para viver de forma externa e superficial. Quantos sabem que você não tem nada de externo ou superficial em você? Quantos sabem que a salvação em Cristo Jesus foi muito profunda? Oh, aleluia! Ela foi tão profunda que há anos atrás que aconteceu e ainda assim tem poder para libertar você. Amém? Ainda assim tem poder para libertar todo aquele que se aproxima de Deus. Aleluia! Então ele diz: não se conforme a este mundo, designado e adaptado para os seus costumes externos e superficiais, mas transformai-vos pela completa, diga comigo, completa. Ele diz: mas transformai-vos pela completa renovação da mente, pelos novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então veja, você se transformar pela renovação da sua mente é você adquirir novos ideais. É você adquirir novas atitudes. Aleluia. No mundo você foi ensinado de uma forma. No mundo, quando alguém chega e corrige você, o mundo te ensinou a dar as costas e ignorar essa correção. Mas porque você é nova criatura, você sabe que Deus vai usar alguém para corrigir você porque te ama. E ao invés de você sair chateado e nunca mais voltar para ter relacionamento com aquela pessoa, você é grato a Deus por ela. Você é grato porque ela te ama tanto que se importa em te corrigir. Quantos estão entendendo? Eu estou dando um exemplo do que o mundo fala para você. Agora, porque você é nova criatura, você tem novos ideais. Você tem novas atitudes. Quando sabe, no mundo você teria uma atitude de uma forma, se você soubesse que alguém fala mal de você. Talvez você ia pegar lá a peixeira, amém? Pegar lá a garrucha, eu não sei. Dependendo, né, do tipo de criação que você teve, você ia chamar alguns amigos lá e fazer uma batida na casa da pessoa. Eu não sei qual é o tipo de criação que você teve. Amém? Eu só sei que eu sei da família que eu vim. Amém? Então, o mundo diz para você ter essa atitude. Mas se você é nova criatura, ele diz: ei, abrace novos ideais. Abrace agora novas atitudes. Aleluia. Por quê? Porque você agora é uma criatura diferente. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo isso?
Aleluia. Antes o seu ideal talvez, sabe, fosse coisas externas, coisas superficiais, coisas que te dariam prazer momentâneo. Talvez esse fosse o seu objetivo. Mas agora, porque você está em Cristo Jesus, o seu objetivo e o seu ideal é tudo novo. Agora a coisa é mais profunda. Agora você não se atém a coisas naturais que pessoas dizem para você, mas você olha a questão da eternidade. Aleluia! O mundo te ensina a olhar o hoje e o agora, o que você está fazendo hoje e agora, porque não se diverte, porque que não vai, sai na balada e faz e apronta, porque amanhã você vai morrer mesmo. Ei, o mundo pode ter esse tipo de atitude, mas a sua nova atitude, o seu novo ideal é a eternidade. Quantos estão entendendo isso? Então o apóstolo Paulo, ele nos fala para nós transformar-nos pela renovação da nossa mente, pelos novos ideais e novas atitudes. Para quê? Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tem que trocar os seus antigos ideais pelos novos ideais. Amém? Tem que trocar a sua antiga atitude, a atitude do velho homem, que faria alguma coisa, que se posicionaria de alguma forma, mas porque você agora é nova criatura, aleluia, você tem um objetivo diferente, você tem um ideal diferente e você também tem um posicionamento diferente. Aleluia, uma nova atitude, amém, queridos? E sabe, a atitude tem tudo a ver, sabe, com postura. Atitude tem tudo a ver da forma como você recebe algo, amém? E nós não somos seres externos, superficiais, nós somos seres espirituais. Nós somos seres eternos. Então nós não lidamos com coisas apenas no nosso presente, mas nós lidamos no nosso presente, entendendo qual é a consequência que isso vai ter para a nossa eternidade. Eu vou repetir de novo. A gente não lida com o nosso presente de forma exterior ou superficial, porque nós somos seres espirituais e eternos. Então nós lidamos com o nosso presente, entendendo quais são as consequências que isso vai gerar para a nossa eternidade. Oh, aleluia. Qual é o posicionamento, quais são as atitudes que nós estamos tendo, que vai, sabe, trazer consequências eternas, não só na minha vida, mas na vida de pessoas. Aleluia. Porque se nós começarmos a entender que nós somos seres eternos, que nós somos seres espirituais, o apóstolo Paulo disse, porque eu estou convicto. Eu tenho plena convicção que as tribulações deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que há de ser manifesta. Aleluia! Ou seja, o apóstolo Paulo tinha essa consciência de eternidade tão forte na vida dele, que as tribulações do tempo presente, para ele era fichinha, porque tudo que ele lidava no presente era visando a eternidade. Tudo que ele visava no presente era visando a eternidade, era visando aquilo que iria se manifestar sobre a vida dele. E queridos, se nós como cristãos desenvolvêssemos mentalidade, novas atitudes, como a Bíblia fala, né, na versão ampliada, no versículo 2 aí de Romanos 12, se nós desenvolvêssemos essa mentalidade de eternidade, tinha muita coisa que a gente ia deixar para trás porque é supérfluo demais. Superficial demais, sabe, brigando por coisas que são passageiras, por coisas que vão passar, por coisas que não vão, sabe, em um ano, em alguns meses, não são mais nem ideais que vão se manter de pé. Amém? Nós não ficamos com ideais, queridos, passageiros, nós nos atemos aos ideais celestiais.
Amém? Aqueles ideais que vão ser eternos e que vão permanecer para sempre. Então o apóstolo Paulo, ele diz de nós abraçarmos essa transformação pela renovação, como? Adquirindo novos ideais, adquirindo novas atitudes, e com essa nova atitude que você gera, com esse novo ideal que você gera e que você abraça, você passa a experimentar, aleluia, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluia. Eu acho que você chegou lá, mas eu não. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6 e 7. Aliás, deixa eu ler só deixa eu ler o 6 também, não é? Não vai ferir ninguém lendo o 6, né? Diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Tem uma outra versão da Bíblia que diz: por esse motivo eu te lembro para que despertes ou avives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Aí o versículo 7: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? A versão revista e atualizada diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Entre todos esses aí, poder, amor, moderação, eu quero falar com você sobre essa palavra moderação. Essa palavra moderação significa estabilidade de mente, moderação e autocontrole. Amém? Deixa eu ler para você o significado da palavra moderação. No grego é sofraneu, sofraneu. E esse versículo inteiro, versículo 7, no grego, você iria ler dessa forma, presta atenção. Ele diz: porque Deus não tem nos dado o espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e moderação. No grego iria ler-se assim: uma mente que foi liberta, resgatada, reavivada, protegida e agora está salva e segura, levada a um lugar seguro para que não mais seja afetada pelos pensamentos ilógicos, infundados e absurdos. Amém? Aleluia. Eu vou ler de novo. Sofraneu, a palavra moderação, que significa uma mente estabilizada. No grego significa uma mente que foi liberta, resgatada, reavivada, protegida e agora está salva e segura, levada a um lugar seguro que não mais seja afetada pelos pensamentos ilógicos, infundados e absurdos. Aleluia. Ou seja, quando Jesus nos salvou, espírito, alma e corpo, Ele levou a nossa alma para esse lugar seguro. Amém? Nossa alma, o nosso pensamento, a nossa mente, as nossas emoções foram libertas, resgatadas, reavivadas, protegidas. Aleluia. Esse negócio de, mas porque minha família toda é assim, eu não tenho jeito, eu também sou assim. Isso não combina com você. Amém? Porque você é agora segundo a imagem do Deus invisível.
Aleluia. Essas emoções bagunçadas, que vieram por causa de traumas do passado, que foram, trouxeram perturbação para você, por causa de experiências ruins. Eu entendo o seu passado, mas eu quero te dizer, quando Jesus te salvou, Ele salvou as suas emoções, Ele salvou a sua mente, para que ela fosse guardada, protegida, resgatada, redimida. Aleluia. Aleluia, amém. E ele diz, ela foi levada a um lugar seguro para não mais ser afetada. A sua mente pode ter sido afetada, mas agora porque você está em Cristo, aleluia, a palavra de Deus é escudo para a tua mente. E ela não deve mais ser afetada pelos pensamentos ilógicos, infundados e absurdos. Aleluia. O que é um pensamento ilógico, infundado e um absurdo? Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que não está em linha com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a sua vida é um pensamento ilógico, infundado e um absurdo. Aleluia. E por causa disso você não deveria aceitar. Por causa disso, você não deveria receber. Aleluia. Amém? Olha só o que diz 2 Coríntios no capítulo 10. Abra comigo lá. 2 Coríntios no capítulo 10. Oh, glória. Quantos ficam felizes de saber que Deus ele não só lidou com o nosso espírito, mas também com as nossas emoções? Aleluia. Ele nos resgatou das emoções erradas, nos resgatou dos pensamentos infundados, ilógicos, absurdos. Amém? 2 Coríntios 10, versículo 4, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Então veja, a palavra aqui está falando sobre as nossas armas que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir conselhos. Essa palavra aqui, sofismas, são conselhos que são contra Deus. Sabe aquele ímpio lá no seu trabalho, que ele te dá um conselhozinho assim, rapaz, tem problema não, você faz um gato aí, está tudo bem. Rapaz, tem problema não, faz de conta que você fez aquela declaraçãozinha, o que importa, quem vai saber disso? Esses conselhos, esses sofismas, coisas, fortalezas que ao longo dos anos foi dito para você que você não pode, que você não podia prosperar tanto, que você não podia avançar tanto. Afinal de contas, olha só de onde você vem. Afinal de contas, olha só quem é a sua família. Olha aí quem é a sua mãe. Olha quem é seu pai. Veja a família que você é. Você nunca vai poder quebrar essas barreiras. Nunca vai poder ser alguém na vida. Sofismas. Fortalezas que foram colocadas aí ao longo do ano, e você e eu fomos doutrinados dentro de uma limitação. A gente não pode, a gente não consegue, não podemos fazer isso porque a gente não tem dinheiro, não podemos fazer aquilo porque a gente não tem capacidade, mas Deus quebrou, aleluia, todas essas cadeias, amém. Ele quebrou essas fortalezas, aleluia, quebrou todos esses limites, e ele fala que essa palavra de Deus em nossa vida, essa arma que é poderosa, que não é carnal, mas é poderosa, ela anula os sofismas, ela destrói as fortalezas.
Oh, aleluia. Quantos entendem que você pode ter pensado a vida inteira que pobreza era para você, mas a palavra de Deus anunciada para a tua vida pode quebrar essa fortaleza e você entender que prosperidade te pertence. Amém. E sair de um culto entendendo, rapaz, mentiram para mim a vida inteira, fizeram fake news comigo. A gente está na era do fake news. Fizeram fake news comigo, disseram que eu não ia poder, que eu não tinha condições, que eu não tinha capacidade. Ei, não é na minha capacidade, não é na minha própria força, é pelo Espírito de Deus que vem a habilidade. Aleluia. Então, ele diz que essas armas que nós temos, que não é carnal e sim poderosa em Deus, ela destrói fortaleza, ela anula os conselhos e sofisma, e ela diz, e anula toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Então, todo pensamento, ele fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, qualquer tipo de pensamento que você tenha, que é contra o conhecimento de Deus para a tua vida, que é contra aquilo que Deus diz a seu respeito, é um pensamento infundado, é um pensamento ilógico e um absurdo. E se é infundado, ilógico e um absurdo, você não deveria receber. Amém? Eu rejeito o que está falando a meu respeito. Eu rejeito que eu não consigo. Eu rejeito que eu sou pobre e vou morrer pobre e lisa. Eu rejeito esse pensamento que se levanta contra. Eu rejeito que eu vou morrer de câncer. Eu rejeito que eu vou morrer por uma enfermidade. Antes eu viverei. Não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia, amém, pensamentos absurdos, infundados, ilógicos, que se levantam contra o conhecimento de Deus, e como é que é feito? Levando cativo a obediência de Cristo. Ou seja, quando vier um pensamento para você, o que é que esse pensamento está dizendo? Vamos nos submeter à obediência da palavra. O que é que a palavra de Deus diz sobre esse pensamento? Então você coloca o seu pensamento em obediência de Cristo. Aleluia. E se não está em linha com aquilo que Cristo diz, você massacra ele. Amém? Porque, queridos, quando a Bíblia aqui fala, não é de nós levarmos cativo, né, todo pensamento à obediência, é literalmente colocado dentro de uma jaula. Literalmente no grego, é você abrir uma jaula e colocar lá dentro esse pensamento. Coloca debaixo da obediência de Cristo. Agora, se você, aqui andando por Soledade, você encontrasse uma fera, uma besta, você iria chamar as autoridades, não é assim? Elas viriam, colocariam talvez essa fera besta, essa fera selvagem dentro de uma jaula. Amém? Por quê? Porque ela pode machucar pessoas. E sabe que pensamentos infundados e ilógicos também podem machucar pessoas? Existem pessoas que vivem machucadas por causa de pensamentos ilógicos, irracionais e infundados. Mas quando você tem esse pensamento que não se alinha com a vontade de Deus para a sua vida, coloque na jaula. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente põe na jaula e fica lá indo alimentar o pensamento. Amém? Mas eu quero te dizer nessa noite, pega esse pensamento infundado, ilógico, amém? E um absurdo, coloque na jaula e pare de visitar a jaula. Deixe esse pensamento morrer de fome. Como é que você mata esse pensamento de fome? Não alimentando ele, não voltando para lá, não pensando de novo nele, não revivendo aquela situação, não recalculando de novo o que aconteceu. Deixe esse pensamento dentro de uma jaula e deixe ele passar fome. Aleluia. É como uma fera, uma besta. Na medida que você vai deixando ela ficar com fome, ela vai enfraquecendo.
Aquele pensamento que antes até te dominava, mas você coloca numa jaula e você não dá mais atenção àquilo, ele vai começar a diminuir na sua força, vai começar a diminuir na sua intensidade, e daqui a pouco é algo que está controlado. Amém? Agora, você não pode voltar para a jaula e alimentar essa fera. Porque se você voltar e alimentar, ela vai voltar a ficar forte, ela vai crescer. Talvez até um dia você está visitando tanto que vai lá e abre a jaula de novo. Sabe que tem crente que abre a jaula para pensamentos errados? Conseguiu colocar lá? Deixe lá. Faça com que essa obediência, esse pensamento que é ilógico, infundado e um absurdo, fique debaixo da obediência de Cristo. Mata o seu monstrinho de fome. Amém? Mate os pensamentos que querem te devorar, que querem te tirar do plano de Deus, que dizem que você não pode, que você não consegue, que não é fácil, que você não vai conseguir. Coloque esses pensamentos ilógicos, infundados, na jaula e mate de fome esses pensamentos. Amém? E olha só o que a Bíblia diz no versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aleluia. Olha que interessante essa palavra, punir toda desobediência. Ou seja, Deus ele quer vingar do diabo contra os pensamentos que ele levantou contra a sua vida. Aleluia. Então, uma vez que você coloca esses pensamentos dentro da jaula, que você não atende mais a eles, que você deixa ele morrer de fome, agora a vingança de Deus começa. Aleluia. Qual é a vingança de Deus? A sua submissão. Aleluia. A vingança de Deus a uma desobediência é você se tornando obediente. Aleluia. Deus está pronto para vingar os nossos inimigos. Amém? Deus está pronto para vingar tudo aquilo que o diabo disse para você que não iria conseguir. Deus está pronto para vingar tudo aquilo que ele, próprio Deus, declarou sobre a sua vida. Mas que coisas se levantaram, o diabo se levantou. Deus está pronto para vingar. E a vingança dele é a sua obediência. Aleluia. Amém? É a sua obediência àquilo que ele fala. E então você leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Abra comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17, diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Amém? Então veja, nós falamos sobre pensamentos infundados, absurdos e ilógicos, e aqui o apóstolo Paulo diz: não ande como os gentios andam, segundo o seu próprio, ou na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele diz, versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Quem foi ensinado em Cristo aqui? Amém? Quem é que está em Cristo aqui? Amém? Então, o seu caminho, as suas atitudes, os seus ideais são completamente diferentes da dos gentios, que andam segundo a vaidade do seu próprio pensamento. Ou seja, queridos, nós não temos pensamentos próprios. Os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Amém? Eu não vou pensar de mim mesma alguma coisa, não. O que é que Deus pensa a meu respeito?
Aleluia. Porque deixa eu te dizer, ou você pensa inspirado por Deus ou pelo diabo. Ou um pensamento vem para você enviado por Deus ou pelo diabo. Não tem meio termo. Porque o homem, ele nasceu e foi criado para ser inspirado. Só que ele foi criado para ser inspirado por Deus. Mas como houve a queda de Adão por causa do pecado, agora o homem passa a ser controlado e inspirado pelo diabo. Mas deixa eu te dizer, você nasceu de novo. Amém? Todo domínio, toda inspiração que o diabo tinha sobre a sua vida foi cortada, foi quebrada. E agora o domínio e a inspiração vem de Deus para a sua vida. Amém? Mas nós precisamos fazer o quê? Renovar a nossa mente. Renovar os nossos ideais. Renovar, buscar novas atitudes. Amém? Porque o diabo, de vez em quando, ele vai lançar um pensamento com você. E ele não vai dizer, assim diz o diabo, eis que te digo, sou eu. Eu, o rei das trevas, que estou te falando agora, vá lá e mate aquela pessoa. Não! Vai vir assim, eu vou matar fulano. É como se você estivesse pensando. Ele pensa por você. E ele coloca o pronome na primeira pessoa. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Entende? E você pensa, nossa, eu estou pensando isso. Não, querido, é o diabo que está lançando setas contra a sua vida, contra a sua mente. Amém? E nós precisamos entender, o diabo, ele não domina o nosso pensamento. Ele não habita dentro de nós. Se você nascer de novo, é Deus que habita aí. É o Espírito de Deus, o Espírito da verdade que habita aí. Tudo que o diabo faz é blefar. Ele lança setas de longe, para ver se você pega. Ah, eu vou me matar. Aí joga para você. Aí você pensa, eu vou me matar. Aí pensa, nossa, eu que estou pensando isso. Nossa, eu vou me matar, vou me matar. Daqui a pouco você está subindo no maior prédio que tem aqui, em Soledade, para querer se derrubar lá de cima. Você entende? Ele dá sugestões. Ele não tem autoridade de tirar a sua vida. Ele não tem autoridade. É a autoridade que você dá a ele. É a atenção que você dá a ele. Porque ele foi destituído de toda a autoridade. Ele não tem mais autoridade, a não ser aquela que você dá a ele. Amém? A atenção que você dá a ele. Amém? Então, a Bíblia diz aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 20, que nós não aprendemos assim de Cristo. Nós não aprendemos a viver segundo a vaidade dos nossos pensamentos. Por quê? Porque a nossa mente agora é de Cristo. Aleluia. Amém. Aí ele continua no versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa alma, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, no versículo 22, ele fala, se despoje do velho homem. Amém? Se despojar do velho homem, gente, é tirar as velhas atitudes, os velhos ideais, como se tira uma roupa suja. Ele diz, se despoje do velho homem. Despojar significa literalmente tirar. Então ele está dizendo, tire, sabe, essas condutas, essa forma de viver, esse trato passado, esse procedimento de vida que você tinha do passado, tire como se tira uma roupa suja. Agora, quantos aqui você trabalhou o dia inteiro, lá na fazenda, com, sabe, lama até os pés, estava um dia chuvoso, você capinou, você trabalhou, você está todo sujo, as unhas cheias de terra, né, molhada e tudo, você chega em casa, aí você toma um belo banho e veste a mesma roupa para dormir. Quantos fariam isso?
Ninguém faria, não na sua mente normal, amém? Eu espero que todo mundo aqui tome um banho, né? Todo mundo aqui troca de roupa, amém? Olha só, qual seria o sentido de você trabalhar na roça o dia todo, na lama, a calça suja, tudo sujo, tudo transpirado, e aí você chega em casa e toma um belo de um banho, oh glória a Deus, até refresca a sua alma, né? Um banho bom. Aí você veste a roupa suja. Mas você sabe que é isso que crentes estão fazendo? Porque ele foi lavado pela água da palavra. Ele tomou um banho, Jesus limpou ele de tudo que aconteceu. Mas com os pensamentos, com as atitudes do passado, essa pessoa volta a vestir roupa suja. É por isso que Paulo está dizendo, vos despojeis do velho homem. Tire a roupa suja e não vista essa roupa suja de novo. Porque você agora foi limpo pela água da palavra. Amém, gente? Quem toma banho quer uma roupa limpa. Amém? Quando você chega em casa cansado do trabalho e toma um banho, você não quer uma roupinha cheirosa, limpa, um pijaminha, assim, ó, passadinho, ou é só eu? Não, nós queremos uma roupa limpa. Por quê? Porque uma roupa suja não te cai bem. Amém? Uma roupa suja não te cai bem, não combina com você. Amém, querido? Atitudes velhas do velho homem não combinam com você. Você foi limpo pela palavra. Amém? Você agora está cheiroso com o bom perfume de Cristo. Aleluia! Amém? Quantos estão entendendo isso? Então ele diz, quanto ao trato passado, ou seja, a forma antiga de você viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Ele diz, e vos renoveis no espírito da vossa alma, e vos revistais do novo homem. O que é isso? Ele está dizendo, tire a roupa suja, que são as atitudes do velho homem, e se revista, se cubra, ou se vista das atitudes do novo homem. É uma questão de atitude, querido. É uma questão de você definir, não, eu roubava antes, mas agora eu não vou roubar mais. Não faz parte da minha natureza. Você pode ser tentado a roubar de novo? Pode, mas esse não é quem você é. Permaneça na sua nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Eu adulterava, fazia parte da minha natureza antiga, mas em Cristo Jesus agora eu não vou adulterar. Quando eu sou tentado para fazer isso, não é que significa que eu adulterei. Ai, nossa, eu estou sendo tentada, ai, eu estou sujo. Não, pecou? Não, então continue firme nessa nova sua conduta, amém? Nessa sua nova natureza, que é segundo Cristo Jesus. Aleluia! Quantos estão entendendo isso? A Bíblia fala também a respeito do nosso corpo. Eu falei sobre o espírito, falei sobre a alma, e nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo agora. Romanos 8:11. Eu queria chamar o pessoal aqui para cima. Por favor, o pessoal do louvor, quando subir, né? Eu acho que é só o violão, né, que estava tocando aqui. Começa a dedilhar alguma coisa para mim no violão, por favor. Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então nós temos uma promessa. Da mesma forma, queridos, que Deus ressuscitou a Jesus pelo Espírito Santo, Ele também vai nos vivificar. Ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Amém? Como eu comecei falando, o homem só é completo como um ser trino: espírito, alma e corpo. E Deus resolveu o homem nessas três esferas: espírito, alma e corpo. Amém? Ele nos deu um novo coração. Aleluia. Ele
nos deu uma mente protegida, guardada, resgatada, para não mais termos pensamentos infundados, ilógicos, absurdos, amém? Para que pensemos como Ele pensa, para que andemos como Ele anda, para que o nosso trato, o nosso procedimento não seja mais como o antigo do velho homem, mas do novo homem que se reveste para a imagem do Deus invisível. E ele fala aqui sobre nosso corpo mortal ser vivificado. Em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo ali, 1 Coríntios 9, 27, ele fala: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Qual é o motivo de Paulo esmurrar o seu próprio corpo, trazer o seu próprio corpo à servidão? Porque ele tinha uma mentalidade de eternidade. Amém? Ele não visava os prazeres deste mundo presente. Ele não visava os prazeres temporais. Amém? Mas ele estava visando as consequências do que ele fazia para a eternidade. E queridos, nós precisamos mais do que nunca neste tempo que nós vivemos desenvolver essa consciência da eternidade. Foi por isso que Paulo disse: olha, as tribulações deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Ele diz: porque estou bem certo. Ele diz: toda a natureza está gemendo, a natureza clama, está gemendo com dores de parto, a natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa interessante, até a natureza sabe que você nasceu para ser glorioso. Tem crente que nem sabe disso, mas a natureza está aguardando, gemendo, aguardando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Oh, aleluia! E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz: e quando aquilo que é mortal, falando do nosso corpo, ele diz: e quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível, do nosso corpo falando, se revestir da incorruptibilidade, então tragada será a morte na vitória. Oh, aleluia! E então nós vamos dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Amém, queridos? Tem um futuro glorioso te esperando. Mas sabe, nessa vida você pode viver uma vida plena, espírito, alma e corpo. Enquanto a redenção do nosso corpo não acontece, nesta vida nós podemos viver uma vida de abundância, uma vida de provisão, aleluia, uma vida suprida em todas as áreas da nossa vida. Você não precisa mais viver nas emoções como uma montanha russa. Um dia o rei do mundo, no outro dia mal sai do quarto. Um dia tudo vai bem, no outro dia nada está acontecendo, não quer nem sair, sabe, do quarto escuro que você está. Deus não tem essa vida para você. Aleluia. Deus tem uma vida estável. Deus tem uma vida de crescimento. É de glória em glória, é de fé em fé. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que você tem desafios nessa questão das emoções. Você se identificou com aquilo que eu falei. Existem coisas que acontecem que no momento você está bem, mas no outro completamente, de uma hora para outra as coisas mudam e você se vê nesse lugar onde você não consegue avançar. Eu quero orar por você. Existe mais alguém aqui no nosso meio? Aleluia! Sabe, Deus quer nos alcançar nessa noite. Deus quer fazer, sabe, mudar esse pensamento infundado, absurdo, ilógico, que o diabo tem lançado contra você, dizendo: você não pode ter domínio das suas emoções, você não consegue avançar por causa disso. Ei, Jesus morreu na cruz, e Ele diz que Ele é ungido para
Aleluia. Curar os quebrantados de coração. Amém? E se Jesus foi ungido para isso, Ele delegou a autoridade para a sua igreja para isso. Amém? Se Jesus é ungido para curar os quebrantados de coração, significa que nós somos ungidos para curar os quebrantados de coração nessa noite. Amém? Eu quero orar por vocês. Como nós falamos aqui, e quem está aqui à frente, eu queria que você me ouvisse com bastante atenção nesse momento. Não é o fato só de uma imposição de mãos que vai mudar toda a sua circunstância. Amém? Eu comecei falando para você sobre novos ideais, novas atitudes, que é você que tem que colocar em operação na sua vida. Deus já abriu as portas e Ele já disponibilizou o que é necessário para você agarrar, para você ter posse dessas novas atitudes, desses novos ideais. Amém? Mas a decisão é sua. Se você, a partir de hoje, for para casa e sentar no quarto escuro e se ver lá para o resto da sua vida, nada pode ser feito. Mas esse trabalho é em parceria com Deus. Amém? Deus precisa da sua atitude. Deus precisa do seu posicionamento para que coisas mudem. De outra forma, não vai mudar. Tudo que Deus fez na terra, Ele fez em parceria com homens. Ele fez em aliança com os homens. Amém? Deus, Ele não pode fazer nada sozinho na terra sem que haja a parceria de alguém. Amém? E nessa noite eu estou só te pedindo, entre em parceria com Deus. Amém? Se veja como Deus vê você. Aleluia. A Bíblia diz assim, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra fortalecei-vos no Senhor aí, a gente não tem tempo para estudar sobre isso agora, mas é você se encher da palavra. Porque Deus e sua palavra são um. Como é, Sheila, que eu vou vencer esses pensamentos que se levantam contra a minha vida? Se enchendo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Amém? Então, para eu me livrar de pensamentos errados, eu me encho do pensamento de Deus. O que é que Ele diz, o que é que Ele acha a meu respeito, o que é que Ele fala sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Você entende? Então você precisa se encher da palavra. E a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor. E Ele diz: na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? O Espírito Santo. Então você precisa se encher da palavra e se encher do Espírito. Amém? Se encha da palavra, se encha do Espírito Santo. Como? Falando em outras línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, procure o pastor dessa igreja. Ele vai ter versículos bíblicos como base para te mostrar e dizer: você pertence a você o batismo no Espírito Santo. E tome posse dessas armas que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, não são carnais, são poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, amém? Para aniquilar todo pensamento contrário ao conhecimento de Deus, amém? Então nós vamos orar. Vocês podem estender a sua mão para cá, por favor. Aleluia. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vou deixar minha Bíblia ali mesmo, depois eu pego. Obrigado, Pai. Nós entramos em concordância com cada um aqui nessa noite. Nós dizemos: novos pensamentos, novos ideais, novas atitudes em conformidade com a Tua vontade, em linha com a Tua vontade. Nós declaramos força para mudar, força para se agarrar àquilo que está em linha com a Tua vontade. Novos ideais, novos ideais, novos ideais, em nome de Jesus. Nós declaramos cada um deles agarrando novos ideais, novas atitudes, força para mudar, força para se posicionar. Obrigado, Senhor, porque eles se encherão da Tua palavra. Em nome de Jesus, eles se encherão
daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor pensa. Todo pensamento contrário sendo retirado. E pensamentos dos céus inundando a mente de cada um deles. Pensamentos do alto inundando a mente de cada um deles. Novas atitudes, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pensamentos cheios da tua palavra. Pensamentos para o bem e não para o mal. Pensamentos que trazem esperança e não que trazem a desgraça. Não pensamentos de destruição, mas pensamentos de paz. Pai, obrigado por força e capacidade do teu Espírito para pensar como o Senhor pensa, para ver como o Senhor vê, para falar como o Senhor fala. Em nome de Jesus, habilidade para agarrar o que lhe pertence, ousadia para agarrar os novos ideais e novas atitudes, pelo Espírito. Em nome de Jesus, pensamentos ilógicos, infundados. Em nome de Jesus, pensamentos que são um absurdo, nós jogamos por terra. E nós agarramos aqueles pensamentos de Deus, aqueles pensamentos que vêm do alto, aqueles pensamentos que estão em linha com a vontade de Deus, em linha com o plano de Deus. Nós inundamos com pensamentos de luz, pensamentos de paz, em nome de Jesus, obrigado, Pai, aleluia. Existe alguém no nosso meio, você ainda não aceitou a Jesus e gostaria de fazer isso agora. Você não aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Talvez você tenha já vindo à igreja, mas você ainda não fez esse compromisso público de dizer, sabe uma coisa, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Ou talvez você já tenha feito, mas coisas aconteceram, frustrações aconteceram, e você saiu dessa comunhão com o Senhor, e nessa noite você quer voltar para Ele. A única forma de você ser bem-sucedido na sua vida pessoal, profissional, espiritual, é com Jesus. Não existe nenhum outro caminho. É Ele que te leva ao céu. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém no nosso meio? Não, todos salvos? Glória a Deus, aleluia. Sabe, eu te disse que Jesus, Ele veio consertar, Ele veio nos arrumar espírito, alma e corpo. Amém? Então nós já ministramos para o seu espírito, que é o seu homem interior. A palavra de Deus foi ministrada, você se encheu da palavra. Nós oramos por pessoas aqui que estavam passando por dificuldades nas suas emoções, nos seus pensamentos. Mas eu quero orar para o seu corpo físico, ministrar para você nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Amém? Então se você está aqui e você está enfrentando algum tipo de sintoma físico, vem à frente, eu quero orar por você. Talvez você tenha recebido um relatório do médico, você está lidando com algum problema de enfermidade. Eu quero orar por você. A Bíblia diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus não quer só resolver a sua eternidade, amém? E se Ele fizesse isso, já estava de bom tamanho. Mas Deus também resolveu o nosso presente. Aleluia, como? Nos curando naquela cruz, amém? Nós podemos ter saúde divina, saúde em abundância, para vivermos essa vida todos os dias da nossa vida, amém? Nós declaramos vida longa, nós declaramos saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos todos os órgãos entrando em conformidade com a palavra de Deus. Nós declaramos tecidos, nervos, em nome de Jesus, recebendo a vida de Deus. Nós declaramos todo relatório humano e todo relatório das trevas. Em nome de Jesus, nós dissipamos agora tudo aquilo que foi decretado e declarado sobre você. E nós decretamos a vida de Deus.
Nós decretamos vida longa. Nós declaramos vida em cada célula do seu corpo. Nós declaramos vida em cada órgão, em cada nervo, em cada tecido. Em nome de Jesus, a vida de Deus operando. A vida de Deus operando. Obrigado, Senhor, por cura do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, nós declaramos restauração na saúde. Nós declaramos restauração na saúde. Será como se nunca aconteceu antes. Será como se você nunca tivesse tido algo na sua saúde antes. Porque haverá restauração completa. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por vida. A vida de Deus fluindo do alto da cabeça à planta dos pés. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Nós declaramos saúde divina. Nós declaramos todo o decreto de morte. Nós declaramos todo o decreto que foi lançado. Em nome de Jesus, nós declaramos a vida de Deus operando. Nós declaramos, Pai, a tua vida penetrando cada órgão, penetrando cada lugar, cada membro no mais íntimo dela, sendo tocado pelo teu poder nessa hora. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar a sua mão para o alto e agradecer ao Senhor porque Ele fez uma obra completa na tua vida, espírito, alma e corpo. Pai, nós te louvamos, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por uma obra e uma redenção completa. O Senhor não nos curou por metade, o Senhor não nos redimiu pela metade, o Senhor fez uma obra completa e por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada pela honra, viu? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Senta um pouco, igreja. Amém? Nós que somos gratos, Sheila. Que oportunidade. Meu Deus. Que encerramento. Que instruções preciosas. Meu Pai. Eu acho que se a gente fosse até o fim do ano falando sobre o homem em 3 dimensões, ainda tinha coisas, viu? Porque o que nós ouvimos hoje à noite, meu Deus, né? Quanta verdade preciosa. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui sendo expostos a essas verdades, essas instruções, e que pensam pelo canal Verbo Solidade. Eu gosto de reforçar, porque são preciosidades que estão lá no canal, que a gente pode estar ouvindo novamente, principalmente quando vier as sofismas, ou der a vontade de conversar lá na jaula com aquele que está preso, aí coloca a ministração e lembra, né? Que alegria, que bênção. Então acesse o canal, gente, compartilha essas verdades. Quantas pessoas estão precisando ouvir o que nós ouvimos nesse mês de agosto, nessas quintas-feiras aqui nesse lugar? Pessoas que têm conversado com você, pessoas que têm falado com você e às vezes fica perguntando e você diz, o que é que eu vou responder a essas pessoas? Manda essas ministrações, amém? Porque vai ser bênção na vida dessas pessoas. Foi bênção na sua vida? Aleluia, glória a Deus, que bênção, né? Passou voando. Então quero dar alguns avisos importantes. Domingo é o nosso batismo. Aleluia! Então vai ser domingo agora, às 9h30 da manhã. Se você não sabe onde é o local, precisa de carona também, vem para a igreja aqui umas 9 horas. Daqui a gente vai trazer as orientações de como chegar naquele lugar. Amém? E aí você pode vir para cá e a gente vai orientar. E vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de comunhão também, né? Você deseja, não sei se vai vir alguma instrução para passar a ficar lá, como é que ficou essa questão do domingo, a gente não pensou, né? Mas pode compartilhar no grupo, né? Depois. E assim, pessoal, quem não pôde estar no discipulado, certo? Não tem problema se você
deseja, se você é nascido de novo, descer as águas, você está apto sim a fazer parte do batismo no domingo. A gente vai estar formando novas turmas de discipulado, mas isso não é empecilho para você descer as águas. Você procura Fernanda, levanta a mão, Fernanda, qualquer dúvida, qualquer orientação, se você entende que precisa fazer parte do batismo no domingo, amém? Que vai ser bênção demais. Eu sei que aqueles que fizeram discipulado já veio todas as informações. Então, domingo agora, às 9h30, vai começar o nosso batismo. Terça-feira, dia 30, teremos um tempo poderoso com os casais. Cadê os casais? Vai ser um bate-papo especial, terça-feira, às 19h30. Não, amor, eu sou mais bonita do que aquela da foto. E tu também. Aí a gente vai estar conversando com os casais aqui terça-feira às 19h30. Então convida casais para estar conosco, não fica de fora. Vamos ter o departamento infantil. Vai ser um assunto muito de relevância para os nossos dias. Amém? Então não fica de fora. Terça-feira a gente quer ver esse lugar lotado aqui de casais. Amém? E no dia 7 de setembro nós temos uma convocação divina, celestial. Nosso ministério Verbo da Vida entendeu esse comando do Senhor. E nós vamos levantar um clamor em oração pela nossa nação nessa data em especial. Amém? Nós vamos estar passando bem como vai ser essa programação. Mas todas as igrejas Verbo da Vida vão estar em oração pela nossa nação nesse dia 7 de setembro. E nós não vamos ficar de fora. Amém? Aleluia. Então vá gerando no seu coração para estar conectado nesse dia. Amém? No mês de outubro acontece a conferência de homens e mulheres em Campina Grande, no penúltimo final de semana de outubro, e nós estaremos lá. E como vocês têm visto aí, as mulheres têm se movimentado. Hoje tem cantina lá, né? No domingo vai ter um almoço especial. Temos vendido quentinhas para você, mulher, não ir para o fogão no domingo. Então aí já vai vendo, fica atenta ao cardápio, divulga com os vizinhos, com os amigos de trabalho, com os colegas, que é bênção demais. E no dia 3 de setembro vai ter um bazar. Então você que tem algo no seu guarda-roupa, procura Tivinha e não fica de fora dessa visão. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Visita o nosso Verbo Shop, tem títulos poderosos lá, passa por lá. Não deixa de fazer uma visita. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios. Abre sua Bíblia em Provérbios. Por favor. Abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Aleluia. Vou pegar aqui, caminhar, porque hoje nós estamos só com os filhos. E eu descobri que nós temos que ser obedientes, submissos, para poder Deus ter autoridade de vingar. Né? A gente sendo submissa, a gente vai dar a condição de Deus vingar. Então, irmão, isso também, vamos lá para os dízimos e ofertas. Eita glória! Porque a mentalidade ela tem que ser mudada como um todo. Ela não pode ser mudada só em alguns aspectos e no bolso, não. Então a gente precisa entender, e existem sofismas que o diabo tem lançado na nossa vida sobre finanças. Tem pessoas que crêem na palavra, têm desfrutado do milagre da palavra de Deus, têm vivido a bênção da palavra, mas não têm sido fiel nessa área do dizimar. E nós não podemos dar legalidade a isso. E aí em Provérbios, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: meu filho, tem filho aqui de Deus? Não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Aí vamos para o versículo 9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Porque nós somos filhos, nós entendemos e nós praticamos. O que é dízimo, Najara? Dízimo é 10% de tudo aquilo que chega na nossa mão. A gente entende que não é nosso, é do Senhor, e nós precisamos devolver ao Senhor. E o que é oferta? É o que está proposto no nosso coração. Está proposto no nosso coração e a gente vem e lança. Amém? Por causa que nós somos filhos obedientes, a gente pratica isso sem nenhum esforço e com alegria.
Você entendeu porque lá em 2 Coríntios nós praticamos com alegria, porque nós somos filhos. Ô glória, você pode ficar de pé? Se você vai dizimar, ofertar através do Pix, QR Code, você que também está assistindo de casa, você pode fazer isso através aí do Pix, né? E você que vai vir lançar diretamente a salva, estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de sermos fiéis, Pai. Obrigado por sermos dizimistas, porque somos filhos. Obrigado, Senhor, porque somos ofertantes na Tua obra, Pai. Obrigado por essa oportunidade, porque entendemos que esse lugar é uma terra fértil. Oh, aleluia! E por causa disso nós fazemos com alegria. Vem em paz, em alegria, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Expressar tua grandeza, viver para o teu louvor, cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queremos agradecer, Sheila, Zélia, meu Deus. É uma honra, né? Eu gosto de mandar essa mensagem carinhosamente, minha amiga, né? Eu me sinto com essa liberdade, mas é uma honra, é um privilégio para a gente aqui em Soledade estar recebendo vocês hoje à noite, né? Estamos aqui recebendo da unção que está na vida de vocês, né? Para quem tem acompanhado um pouco, né? Eu aconselho até você seguir o Instagram de Sheila, né? O Instagram oficial, Ministério Sheila Lacerda. Sheila é uma ministra internacional, né? E ela esteve conosco aqui no início do ano, numa conferência de oração, que também está lá no nosso canal Verbo Solidade. E nossa vida foi muito impactada e tem sido a nossa igreja, a nossa região, desde aquela conferência. Muita coisa mudou na nossa vida aqui nesse lugar. Nós somos gratos a Deus por você ser tão fiel ao sim do Senhor, se submetendo a Ele, né? E sendo fiel ao ministério itinerante que Deus tem te confiado, ao corpo de Cristo. Amém? A gente ama e honra muito a sua vida. Amém. Você foi abençoado? Aleluia. Para esse mês de setembro também vamos ter uma programação especial nas nossas quintas-feiras. E eu quero motivar a você a não ficar de fora. Amém? Grandes coisas Deus está promovendo no nosso meio. Só fazendo um adentro aqui, né? Tem alguns homens me procurando. Pastor, as mulheres já estão se movimentando para a conferência de mulheres, estão fazendo cantina, estão vendendo alguma coisa. E nós homens, vamos fazer o quê? Você vai comprar, abençoado, né? Você vai investir na vida das mulheres, amém? E Deus vai te abençoar e vamos todos juntos para a nossa conferência lá em Campina Grande, tá bem? Feche os olhos, vamos encerrar esse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pelas inspirações que temos recebido diretamente de Ti, Pai, no nosso espírito. Crescemos, Pai, dentro desse mês, não somente em espírito, mas também na nossa alma e no nosso corpo. Entendemos, Pai, que essas 3 dimensões estão todas guardadas em Ti, Pai. Como é bom, Pai, podermos crescer ouvindo, Pai, os Teus ensinamentos. É bem verdade, Pai, estamos indo agora para uma nova fase nessa igreja, compreendendo, Pai, o caminho certo ao qual nós devemos prosseguir. Muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso, pelo nosso bom retorno às nossas casas e pela uma noite de sono maravilhosa, Pai. Em paz nos deitamos e logo pegamos no sono. Muito obrigado, Senhor. Quem crê comigo, diga amém. Vão todos em paz e sejam praticantes da palavra de Deus.